Resumido. Olá, eu sou o Bruno Natal, hoje é dia 6 de maio e no Resumido número 312, você pode estar falando com um robô sem saber. ChatGPT vira máquina de dizer sim pra tudo. Experimentos de IA com humanos sem consentimento nas redes sociais. Seu cartão de crédito está prestes a gastar por você. Robôs humanoides estão a caminho de casa e do trabalho e muito mais. Vamos nessa, Resumido! Olá, resumista! Esse é o Resumido, um podcast sobre cultura digital e o impacto da tecnologia em todos os aspectos das nossas vidas. Já vou aqui para a terceira semana com a voz fanhosa, fui ao hospital, descobri que eu tô com uma sinusite brabíssima aí depois de uma gripe, já há 20 dias, tomando antibiótico já minha voz normaliza. Enquanto isso, eu reforço aí o pedido para quem puder contribuir no catarse.me/resumido e ajudar a financiar esse podcast para continuar existindo enquanto não anuncio as novidades de monetização que vem por aí. E se você quiser ajudar ainda mais, siga o Resumido nas redes sociais, @resumido.podcast no Instagram, no TikTok, no Threads, /resumido no YouTube, Bruno Natal no Blue Sky e @urbe, o RBE no Twitter. E quem ouve os episódios até o finalzinho sabe que eu faço esse pedido sempre no encerramento. Hoje eu resolvi falar aqui no começo, que é pedir para você recomendar o Resumido para mais gente. É muito importante, ajuda muito o Resumido a continuar crescendo. Então envie o link pelo WhatsApp, poste nos seus stories. Não importa se você tem pouco seguidor, as pessoas valorizam muito dicas de quem elas conhecem, né? E não deixa também de curtir, assinar, seguir, dar 5 estrelinhas e deixar uma resenha na plataforma que você estiver escutando esse episódio agora. No Spotify dá pra participar de enquete, na Apple Podcasts dá pra deixar resenha, interage lá que ajuda bastante. Obrigado! Vamos de cultura digital e como nosso comportamento online ajuda a moldar a sociedade. Gente, olha isso. Isso tudo é fã esperando a Lady Gaga. Tudo isso é fã pra Lady Gaga e a Lady Gaga não veio. Ela não vem mais, gente. Não vem mais. Esse áudio que você ouviu é de um meme clássico de 2017, quando a Lady Gaga cancelou a vinda ao Brasil. Parece que o jogo virou, né? Porque agora ela veio com tudo. Que acontecimento aqui na cidade, hein? Eu mesmo não fui no show, não é muito o meu gosto musical, mas que legal ver a cidade firmando essa data no calendário, conseguindo organizar uma coisa desse tamanho. Poucas cidades no mundo conseguem organizar o carnaval, o Réveillon do tamanho que acontece no Rio de Janeiro, e agora esses shows com tudo dando certo. E obviamente o assunto Lady Gaga dominou as manchetes no Brasil todo. E uma das notícias que me chamou a atenção foi enviada por um amigo meu num grupo que eu tenho de inteligência artificial no WhatsApp, os Sintéticos. E esse amigo, Lucas, enviou uma matéria da Infomoney sobre a Lady Gaga ter distribuído pizza para os fãs. Talvez você tenha ouvido falar, ela mandou a equipe dela distribuir pizza para os fãs que estavam lá na porta, mas para ilustrar essa reportagem, a Infomoney usou IA e criou uma imagem da Lady Gaga servindo pizza, uma coisa que nunca aconteceu. É um uso polêmico de IA, porque a cena não aconteceu. Mas, por outro lado, qual a diferença disso para uma ilustração? Se alguém tivesse desenhado, imaginando como teria sido a cena dela distribuindo uma pizza. Porque, em termos de ícone, de uma imagem passando pela internet, a Lady Gaga entregando a pizza comunica o que aconteceu, né? Dela ter oferecido as pizzas de maneira condensada e distorcida, mas a mensagem tá lá. Se é só esse o objetivo e não se propor a ser uma foto. Aí é uma bela discussão para ter. Acontece que a Infomoney publicou uma errata depois, pedindo desculpa pelo uso da imagem, dizendo que não estava correto e que ia substituir por uma imagem real. Ou seja, talvez quem estava na redação acreditou que aquilo era uma imagem ou tentou passar a ideia de que aquilo era uma imagem real, e aí sim é muito preocupante. Dos dois pontos de vista, né? Tanto de ter sido ludibriado quanto ter proposto que aquilo fosse real. E às vezes não precisa nem de IA para gerar esse tipo de confusão. No Twitter, uma pessoa revelou que uma outra pessoa no Instagram estava fingindo estar no Rio de Janeiro durante o show da Lady Gaga, frequentando a área VIP,
roubando vídeos de outras pessoas e postando como se fosse dela. E aí tem erros hilários, assim, porque a pessoa, durante o ensaio, por exemplo, na noite anterior, postou de 15 ângulos diferentes, bem distantes um do outro. Mas ninguém repara esse detalhe. Muita gente estava acreditando que ele estava lá. Agora, isso era com a intenção mesmo de fazer parecer que ele estava no Rio, ou era uma brincadeira, brincando, quase um cosplay de estar no Rio? Isso é uma coisa que já existiu lá na época do Fotolog, existe no Instagram, que são pessoas que criam perfis para fingir que são celebridades, que são pessoas famosas, como se estivessem vivendo aquela vida, como se fosse um fanfic. Na verdade, esse menino não estava fazendo isso. O que seria se eu estivesse no Rio, né? Porque ele narrava em cima dos vídeos, como se fosse ele falando. Eu até falei num episódio, agora eu não vou lembrar qual foi o episódio, sobre um serviço que já existe. Pessoas que pagam para ser tagueadas no stories de algum evento para poder repostar como se estivesse lá. Ele foi um passo além, né? Não pagou ninguém, saiu pegando conteúdo dos outros e se colocou no evento, pelo menos no Instagram, na marra. Eu vi também uma outra imagem no Instagram falando sobre como o Michael Jordan responde a todos os convites de casamento que ele recebe enviando uma foto autografada. Bom, agora deve estar todo mundo enviando, né, o pedido e ele não vai mais mandar autógrafo para ninguém, eu imagino. Mas em todo caso, a imagem nesse perfil para ilustrar essa história era o Michael Jordan vestido de noiva. Eu cliquei para ver, né, porque eu lembrei primeiro do Dennis Rodman vestido de noiva, que jogou com ele no Bulls em 96, se não me engano. E não tinha nada a ver com isso, mas de novo, né, uma imagem que condensa ali a mensagem. Era o Michael Jordan, noiva, fez clicar. Então acho que a gente vai começar a entrar numa realidade que as ilustrações e as fotos hiperrealistas vão querer muito mais puxar o clique do que realmente retratar o que está ali. Isso é bom e ruim, né? Eu, por um lado, vejo isso como algo positivo para a fotografia, que pode continuar tendo seu lugar de registro da realidade protegido quando essas imagens começam a ser produzidas nesse nível de loucura, né? Porque são imagens que nunca aconteceram. E nessa nova realidade de conteúdo gerado por IA, a 404 Media fez uma matéria sobre um experimento que aconteceu no Reddit. Um grupo de pesquisadores de Stanford fez um experimento no Reddit sem o consentimento dos usuários ou da plataforma para testar o poder de persuasão dos robôs, dos bots de IA. E o estudo se deu da seguinte forma: milhares de comentários foram gerados por IA em alguns fóruns. Um desses fóruns é um chamado Change My Mind, que é um fórum dedicado a mudar a percepção das pessoas acerca de algum tema. A pessoa posta lá a opinião dela e o fórum tenta convencê-la do contrário, e às vezes isso dá certo. Quando dá certo, as pessoas que conseguem ganham muitos pontos. No caso, eram vários bots atuando dentro desse fórum. Tinha um bot que se passava por um usuário que era uma pessoa negra contra o movimento Black Lives Matter. Tinha uma outra que era uma pessoa sobrevivente de um estupro na infância. E nada disso foi revelado para os usuários. E o que tem mais de preocupante nisso tudo é que esses comentários feitos pelos robôs, pelos chatbots, foram mais convincentes do que dos humanos em muitos casos. E é lógico que a falta de consentimento do estudo, a falta de transparência levou a várias críticas, mesmo dizendo que era uma justificativa acadêmica, não aliviou nada disso, e esse incidente todo mostra o risco da manipulação em larga escala que pode ser realizada com IA. Por isso que é muito importante o conteúdo por IA ser claramente marcado dessa forma, né? Esse experimento aí estabeleceu um precedente preocupante para os experimentos futuros com IA se não tiver uma supervisão adequada. A Wired, por exemplo, falou de um outro caso que polícias nos Estados Unidos estão investindo numa tecnologia chamada Overwatch, que cria personagens virtuais por IA, e esse sistema simula várias identidades falsas de adolescentes, de manifestantes, para conseguir se infiltrar em redes sociais, em grupos. Aí essas pessoas aí incluem protestantes radicalizados, adolescentes e recrutadores de manifestações. Essas interações vão acontecendo no Discord, no Telegram, até por SMS, para conseguir colher informações sobre esses grupos. E os investimentos são altíssimos, 360 milhões de dólares em contratos. Até agora não teve nenhuma prisão decretada por conta dessas informações. Mas, de novo, é uma questão ética, de transparência, vários críticos alertando sobre violação de direitos civis, principalmente contra manifestantes. A falta de transparência, mais uma vez, né? Se você não consegue nem definir com clareza o que é um comportamento considerado suspeito, e principalmente o fato que as autoridades estavam mantendo sigilo em relação ao uso dessa tecnologia. Então,
A expansão silenciosa dessas ferramentas de personas, de conversas, em que as pessoas podem estar falando com um robô sem nem saber, isso é muito preocupante. Isso pode passar para várias outras questões, né? Não só para a polícia. E isso falando aqui no mundo dos vivos, porque uma outra reportagem da Pints, eu não sei como fala o nome desse veículo, para te falar a verdade, é PYMNTS, falou sobre os fantasmas generativos, que são versões digitais pós-morte criadas por IA que vão além das cópias visuais. Esses avatares aprendem, evoluem, vão interagindo como se fossem agentes autônomos, baseado no conteúdo dessas pessoas que já morreram, que foi deixado online, alimentado pela família, para criar uma versão digital interativa dessa pessoa que já partiu daqui. Um dos usos desse tipo de tecnologia pode ser para exercer algumas funções práticas, para administrar bem, para atuar em disputa de testamento. Alguns outros serviços já estão permitindo essas interações com versões animadas das pessoas mortas, e a sociedade parece dividida. De acordo com a pesquisa apresentada nessa reportagem, 38% considera inaceitável a criação de uma identidade digital póstuma. E aí, de novo, dilemas éticos, né? Questão de noção de identidade, de luto, de segurança digital, segurança cibernética e o impacto econômico que esses avatares aí podem ter se eles começarem a atuar profissionalmente no lugar de quem morreu, por exemplo, né? Uma possibilidade de confusão muito grande entre realidade, entre simulação, que pode causar também problemas psicológicos. Aos poucos e de uma maneira muito veloz, a gente vai vendo essas interações, esses usos de IA, que até bem pouco tempo eram considerados distantes, começarem a tomar forma, e vai mudar completamente a forma que a gente age online, o que a gente está falando, com quem a gente está falando. A gente vai ter que ficar atento a muita coisa, e vai ser muito importante ser sempre muito transparente, que você está lidando com uma persona digital e não com uma pessoa real. E também vai além das personas digitais. A TechCrunch falou como a Visa e a Mastercard estão lançando produtos como o Intelligent Commerce, no caso da Visa, e o Agent Pay, no caso da Mastercard, que são sistemas que vão permitir uma IA tomar decisões de consumo com base nas preferências do usuário. Ou seja, baseado no seu comportamento com cartão de crédito, o que você compra, quando você compra, que produtos, com que frequência, esse agente pode começar a operar o seu cartão e fazer as compras em seu nome. Tem um verniz aí de exagero nisso tudo, como sempre, porque qual é a diferença disso para um débito automático ou para uma compra de assinatura que é tão comum na Amazon, né? Você determina que uma vez por mês tem que entregar X água e a água chega na sua casa, ou papel higiênico, ou o que seja. Óbvio que tem um passo a mais, começa a tomar essa atitude sem você passar essa instrução, mas acho que a última coisa que eu quero é o meu cartão de crédito fazendo gastos em meu nome sem eu saber. Eu já não sou bom com cartão de crédito. Você vai me botar, eu já evito, inclusive, muito por causa disso. Eu quase não uso. Mas se você vai botar o cartão para correr sozinho, isso vai atender muito o sistema financeiro, né? Que quer mais gastos, as lojas que querem mais gastos. Acho difícil isso ser muito positivo para o usuário. Mas, por outro lado, também é muito legal se isso eliminar várias etapas manuais, né? Eu gravei esse episódio no dia 5, dia de pagar a conta. Eu perco aí uma boa 1 hora pagando minhas contas, entre abrir os e-mails, ver os boletos, conferir as contas, realizar os pagamentos. O meu boleto do cartão celular nunca chega no e-mail, aí eu não vejo, o telefone é cortado, aí eu tenho que pagar atrasado no Pix para poder voltar, porque eu não vi o e-mail, enfim, para esse tipo de coisa seria bom. Mas, como eu falei também, débito automático resolveria, mas eu não coloco nem conta em débito automático. A única conta que eu tenho em débito automático é o meu plano de saúde. O resto eu pago uma por uma vendo lá, porque eu não confio nisso não. Débito automático é aquilo, né? Na hora de cobrar, cobra. Na hora de você reaver o valor, tem que esperar 30 dias, não sei mais o que. Eu prefiro não. Mas voltando ao caso dos chatbots, o Wall Street Journal fez uma reportagem sobre os bots da Meta, né, no Instagram, no Facebook, no WhatsApp, que estão sendo utilizados para interações de conteúdo sexual. Mesmo os usuários, quando afirmam que são menores de idade, conseguem acessar esse tipo de funcionalidade, que é um risco enorme, né? Vários bots da Meta, com vozes licenciadas de celebridades, como John Cena, por exemplo, participaram desse tipo de conteúdo. E a Meta diz que flexibilizou intencionalmente esses filtros para poder tornar os bots mais atrativos. E aí a gente começa a ver a repetição de um padrão que a gente viu nas redes sociais, que é construir sistemas com base em engajamento e aumento de uso e não exatamente com segurança, o que é mais saudável ou melhor para o usuário. E se a gente for para esse lado com inteligência artificial, o que a gente já viu de problema com rede social, você pode multiplicar por 100, por 1 milhão, que vai piorar muito mais. Acho que esse não pode ser o parâmetro.
Foi o próprio Mark Zuckerberg que pressionou para ter bots mais envolventes, criticou as abordagens conservadoras, né? Agora, conservadoras no sentido de proteger o usuário, nessa nova skin dele, que agora vale tudo e só preocupado com o negócio mesmo, não tem mais as preocupações sociais que antigamente ele demonstrava. A matéria diz que vários funcionários alertaram sobre os riscos, mas a decisão estratégica do aumento de engajamento prevaleceu sobre a segurança, infelizmente. As barreiras de segurança que existem hoje são fáceis de ser contornadas e não tem nenhuma pesquisa ainda conclusiva, obviamente isso tudo é muito novo, sobre os efeitos desses bots em crianças e adolescentes. Você imagina um bot tendo esse tipo de interação com uma criança que não está preparada para aquilo, que tipo de dano isso pode causar? O Zuckerberg falou num podcast semana passada, numa entrevista, ele tem dado muitas entrevistas, né? Que o ser humano médio tem capacidade de ter até 15 amizades, mas que normalmente não passam de 3, e que os chatbots poderiam vir a preencher esse vácuo aí de 12 amigos com amigos digitais. De novo, sem a gente saber qual vai ser a consequência de uma pessoa ter isso, amigos nesse formato, amigos digitais, não amigos digitais, amigos sintéticos, né? Eu vou falar um pouco mais sobre essa questão dos amigos sintéticos no próximo bloco sobre inteligência artificial, mas a conversa tá aí, tá colocada. A Forbes falou também de uma outra rede social chamada Series, que foi criada por 2 estudantes de Yale, e a ideia deles é usar IA para facilitar conexões com valor mútuo. Eles já captaram mais de 3 milhões de dólares, viralizaram no LinkedIn, e aí conseguiram esse investimento. E a ideia é que nessa rede social você vai ter um amigo IA que vai apresentar aos usuários de maneira personalizada. Ele vai pesquisar, vai ver a relevância, potencial de colaboração, nada baseado em métrica de seguidores, de engajamento, mas sim de pontos de contato de pessoas que deveriam se conhecer para trabalhar junto, para fazer um projeto. O primeiro alvo deles, inclusive, o público-alvo, são estudantes, empreendedores, e o plano é expandir para outras áreas. Rapidinho vai acabar em dating, né? Em app de encontro. Agora, cheio de boas intenções, eles querem fazer esse uso porque querem minimizar o poder dos algoritmos, mas o que garante que daqui a muito pouco tempo eles não vendam esses dados para alguma outra pessoa, para alguma outra empresa, né? A gente viu isso com a 23andMe, que faz aquela pesquisa genética, que foi à falência, agora está vendendo os dados, ninguém sabe onde vão parar esses dados. Então, tem que sempre tomar um pouco de cuidado, mas são muitos temas, muitas reportagens essa semana falando sobre essa interação entre humanos e IAs sem transparência, sem um consentimento completo. Isso aí levanta questões éticas sobre manipulação, privacidade, segurança, inclusive de menores, e os limites do uso da tecnologia para simular relações humanas. Eu quero continuar falando com humanos, já aviso logo aqui, e eu tô aqui como um humano. Te garanto que eu sou eu. Como que eu garanto? Eu não sei, uma hora eu vou ter que provar isso, hein? Agora é o momento de explorar as transformações causadas pelas inteligências artificiais. You say no to life, and therefore you're not living. Every time an opportunity presents itself, you will say yes. Esse que você ouviu é um trecho do trailer do filme Yes Man, ou Sim Senhor, aqui no Brasil, lançado em 2008, estrelando Jim Carrey, e que mostra o que pode acontecer com quem diz sim pra tudo. O ChatGPT tá com um problema de sycophancy, em inglês quer dizer bajulação ou subserviência, que é como se chama um comportamento quando esses modelos de IA começam a responder de maneira excessivamente positiva. Esse tipo de comportamento faz com que o ChatGPT elogie tudo que o usuário fala, concorde com tudo que ele fala, de maneira que distorce os resultados, né? Esse problema surge do treinamento dos modelos de linguagem pelo reforço de feedback humano, que ensina os modelos a priorizar agradar os usuários. Você já deve ter usado o ChatGPT, feito uma pergunta e ganhado um parabéns efusivo pelo que você falou, ou muitas vezes falar uma besteira e ver que o ChatGPT concorda com a besteira que você falou, só porque você falou. Isso é um problema muito grave em termos de qualidade do resultado. Algumas pessoas têm tomado cuidado de incluir instruções no ajuste do ChatGPT para evitar esse tipo de comportamento, dizer que quer receber a resposta correta, quer receber críticas sobre o que foi falado para evitar esse problema.
Isso é especialmente problemático em contextos críticos como saúde, educação, atendimento ao cliente. Essa bajulação pode levar a informações incorretas. Por exemplo, pessoas que usam o ChatGPT para apoio emocional, como se fosse um terapeuta. Eu jamais vou falar o ChatGPT como um terapeuta. Eu respeito demais a minha terapia para falar isso. Mas a pessoa pode estar tendo uma conversa, falando uma besteira, tendo um comportamento preocupante, e o ChatGPT passando a mão na cabeça, dizendo que é normal, pode fazer isso mesmo. Eu tenho vontade de agredir o meu chefe. O ChatGPT, vai lá, agride mesmo, ele merece. Enfim, é perigoso se a pessoa estiver muito envolvida com aquilo do ponto de vista de estar ouvindo muito. E por isso eu falei no bloco anterior que esse assunto ia virar nesse, porque quando o Zuckerberg fala que se a pessoa tem capacidade de ter 15 amigos, só tem 3, ele vai preencher os outros 12 com amigos de IA, vai saber onde isso vai parar nesse contexto que a IA se comporta dessa forma. Quem precisa de 12 amigos dizendo sim para tudo? A própria OpenAI já reconheceu o problema, que ficou mais grave depois de um ajuste recente, e disse que está ajustando os modelos. E, como eu falei, os próprios usuários podem modificar esse comportamento, orientando o ChatGPT a ser mais justo, mais crítico, mais objetivo. Você, hoje em dia, tem essa capacidade no próprio ChatGPT de você definir a sua persona, como você quer que os resultados sejam apresentados, e você também pode criar ali alguns bots, né, que são para uso específico de alguma tarefa, onde você pode dar mais instruções. Eu procuro sempre criar vários para cada coisa que eu tenho um uso repetido, porque facilita, agiliza o trabalho e me dá resultados melhores. Agora, na justificativa da OpenAI, eles admitiram que eles estavam tentando transformar o modelo em algo mais intuitivo, mais agradável, e acabou tendo essa distorção, gerando esses resultados exageradamente positivos, frequentemente sem sinceridade nenhuma, e que o erro aconteceu de um desequilíbrio entre os princípios estabelecidos pelo feedback dos usuários e da maneira que isso foi incorporado. Então, eles estão refinando os prompts, as técnicas de treinamento para evitar essa bajulação excessiva. E eles querem botar mais opções de personalização, inclusive esse tipo de personalidade, que tipo de personalidade você quer ser atendido de maneira mais fácil para poder dar um feedback em tempo real. E, de novo, o que a gente vê aqui, parecido com o que o Zuckerberg justificou em relação ao uso dos chatbots de conteúdo erótico da Meta, é a OpenAI em busca de engajamento, em busca de mais tempo de tela, de trazer o usuário mais para dentro da sua plataforma, ao custo da segurança, ao custo do que é o correto fazer, que é informar o usuário da maneira correta. A gente começa a usar essas plataformas e esquece que você não está com um dicionário na mão. Não é nem o Google, que já tem lá a sua agenda. É uma máquina que está tentando te agradar e te manter interagindo com ela o máximo de tempo possível. O livro não faz isso com você. Você não vai à biblioteca e ficar preso. Você fica preso pelo conteúdo. Se você encontrar o conteúdo que você estava buscando, você está interessado e a sua pesquisa avançando. Quando a gente começa a ser buscado ou ter o nosso conteúdo, nossas respostas alteradas para agradar e prender a gente no produto, a gente começa a ter um problema bem grave. Você imagina uma aula de história, sei lá, na escola, que tem que ficar se adaptando para as crianças ficarem mais engajadas, mudando a história. Mata um rei, inventa uma invasão, porque, né, a criança vai se divertir mais com a história se ela for assim. Não existe. Tem coisa que não é legal de ler, não é legal de acompanhar, e tudo bem. Tem assunto que é sério e você não tem espaço para isso, né? E o Pinterest começou a implementar rótulos automáticos para as imagens que são geradas ou modificadas por IA. Uma etiqueta que aparece ali junto da imagem para indicar isso. Eles estão usando metadados como o SynthID do Google e também o Content Credentials da Adobe para identificar essas imagens automaticamente. Essa medida veio em resposta à reclamação da comunidade criativa no Pinterest, dizendo que o site está sendo inundado por lixo gerado por IA, né? O Slop AI, assunto que eu já comentei aqui também no resumido, no episódio 292, falando sobre Slop. Vários artistas profissionais falaram que está difícil encontrar referências no Pinterest, que é o principal uso daquela plataforma, né? Os moodboards, porque não dá para saber quais são as imagens reais, tem objetos inexistentes, aí não serve de referência nenhuma, né? Então eles vão também botar uma funcionalidade em teste que é para filtrar automaticamente conteúdo gerado por IA. Agora, essa automatização dos processos pode ficar mais perigosa, como eu falei, em casos de saúde, em casos de saúde mental, em casos que envolvam criança, adolescente. Em Nova York, a autoridade de transporte está desenvolvendo um sistema de IA para monitorar as plataformas de metrô
O objetivo é identificar o comportamento considerado suspeito antes que o crime aconteça. Em Nova York está tendo uma alta de crimes de pessoas sendo empurradas das plataformas enquanto espera o metrô. Você imagina, tá esperando o metrô, alguém te empurra trilho adentro. A ideia é tentar, no meio dessas imagens, conseguir identificar pelo comportamento a pessoa que vai praticar aquilo. Bem Minority Report, a pessoa pode nem estar com essa intenção e acabar sendo presa. E isso é um risco adicional com a IA subserviente, né? Um sistema que é projetado para agradar o usuário vai encontrar alguém. Ele tá lá para encontrar alguém, ele vai encontrar alguém. Mesmo se não tem, ele vai achar o mais próximo possível. Isso aí é prato cheio para gerar uma prisão indevida, por exemplo. E até Crunch e The Verge falaram também sobre as compras online, que o OpenAI está atualizando o ChatGPT com as funcionalidades de compra online integradas. A plataforma começa a querer monetizar para além das assinaturas e começa a buscar, o usuário busca um produto com a linguagem natural, recebe ali os resultados com recomendações personalizadas. Isso aí, primeiro, eles estão focando em categoria moda, beleza, eletrônicos, artigos para casa, mas eles, por enquanto, dizem que não vai ter anúncio pago para posicionar, não vai ter como comprar o resultado. Os resultados vão ser baseados e estruturados por terceiros. O risco, de novo, de uma IA subserviente é um sistema muito ansioso para agradar, que pode querer recomendar produto inadequado só porque detectou o interesse do usuário em determinada coisa. E pode acabar criando ali a necessidade da pessoa, na cabeça da pessoa, de comprar uma coisa que ela nem precisa, nem quer, e o produto nem é bom. Um outro cenário em que uma IA subserviente pode ser bem nociva é no caso de investimento. A Vice fez uma matéria sobre como adolescentes já estão usando o ChatGPT para tomar decisões de investimento. Jovens da geração Z, sem muito conhecimento ou nenhum conhecimento do mercado financeiro, começam a usar o IA para simular cenários de investimentos de longo prazo. E a reportagem fala de um menino de 14 anos que investe $3 mil por mês na recomendação de investimento feita pelo ChatGPT. Mais uma vez, um adolescente despreparado pode vir com uma ideia de jirico para um investimento que ele acha que faz sentido e o ChatGPT fala, vai lá, bota o dinheiro, bota assim. E aí bota o dinheiro e perde inteiro. Quem é o responsável por isso? A gente começa a entrar num lugar em que vai ficar difícil saber se o problema é da plataforma, se é do usuário, das informações que estavam na plataforma. Isso aí é quase batata que vai dar problema, porque alguém vai acabar tomando um ferro aí por causa de uma decisão tomada, impulsionada por um chatbot. Quem vai ser o responsável por isso? Claro que, em última instância, é o usuário, mas qual vai ser o papel atribuído às plataformas sobre como o usuário chegou nessa conclusão, ou chegou na atitude que resolveu tomar? Então, se a gente vai viver num tempo em que as máquinas vão ficar dizendo sim para tudo que a gente quer, a gente vai estar mal parado. É bom que isso tenha sido identificado agora, principalmente, não tanto pelo conserto, porque eu acho que vão ter vários problemas, novos problemas vão surgir, várias outras técnicas que vão privilegiar as plataformas e não os usuários vão ser encontradas, mas a gente começa a pensar sobre esses cenários, coisas que não eram tão palpáveis nem há um ano, que a gente pensava que estava tão distante, agora você começa a ver que isso já está no dia a dia, as pessoas estão usando muito, já podem estar sendo atingidas por isso sem saber. Então, a máquina que diz sim para tudo vai acabar dizendo sim para muita besteira. Você pode ter certeza disso. E agora é hora de falar sobre como as Big Tech moldam o nosso comportamento. Se você tem lá os seus anos aí, você já reconheceu esse tema que é a abertura dos Jetsons, aquele desenho animado que mostrava um futuro em que a gente era servido por robôs. E os robôs humanoides estão chegando. Eles não estão mais só nos laboratórios, já estão entrando nas casas, nas fábricas, nos centros de logística e até em linha de montagem. As empresas de tech como Google, Nvidia, Amazon, Tesla, Meta, várias outras estão disputando esse novo território. Eu não dava muita bola ainda para esse assunto, parece tudo tão distante, mas de uns meses para cá eu comecei a ler e ver muita coisa a esse respeito. Eu fui colecionando uns links e resolvi organizar num bloco. Tem inclusive vários vídeos mostrando esses robôs em ação, então se você ainda não tem o costume de visitar o www.resumido.cc, confere o post desse episódio onde tem todos os links comentados aqui e eu vou deixar vários desses vídeos para você ver. Uma vez lá no site, aproveita e assina a newsletter O Futuro Explicado em resumido.cc/newsletter. Já são mais de 2.000 assinantes. Não perca.
O New York Times falou da startup norueguesa 1x, 1x, não sei se fala em inglês ou se fala em norueguês, vou ficar devendo, que é apoiada pela OpenAI e que está testando o seu robô humanoide, o Neo, que funciona como uma espécie de mordomo experimental e está sendo posto em prática em algumas casas no Vale do Silício, nos Estados Unidos. Esse robô realiza tarefas simples, como abrir a geladeira, regar plantas, e essas ações vão gerando dados que são importantes para treinar a inteligência artificial da máquina. Segundo a TechCrunch, uma nova versão chamada Neo Gamma deve chegar a centenas ou até milhares de casas até o fim de 2025. Isso aí, final do ano. O robô ainda não tem autonomia total e é controlado por operadores humanos à distância, ou seja, está longe, literalmente, de ser realidade, mas serve como base para a coleta de dados e evolução da IA. Agora, se vão vir milhares de robôs até 2025, vai ter milhares de empregos aí também, né? Uma outra marca concorrente, a Figure AI, anunciou a inauguração da BotQ, uma fábrica com capacidade de produzir até 12 mil robôs por ano. O detalhe é que a linha de produção também vai contar com robôs construindo outros robôs. Uma outra empresa, a Apptronic, está testando os humanoides em ambientes industriais e no futuro também quer usar os próprios robôs na produção de novas unidades. A expectativa é começar a fabricação em escala em 2026, ou seja, vai ter robô pra caramba desse jeito, hein? Esses avanços aí só são possíveis por conta de uma mudança importante na forma como a IA é aplicada no mundo físico. No G1, o diretor da NVIDIA para a América Latina explicou como a empresa está apostando na chamada IA física. Em março, a NVIDIA lançou o modelo Isaac GR00T N1, que é uma base de IA pré-treinada para manipular objetos e realizar tarefas em sequência. A NVIDIA não fabrica os robôs, eles são especializados em chips, né? Mas fornece o processamento de dados e o cérebro, né, por assim dizer, desses robôs, enquanto as outras empresas constroem os corpos. O Google DeepMind também está nessa disputa com força. Uma reportagem da Wired conta que eles anunciaram 2 novos modelos de IA voltados para a robótica. O Gemini Robotics e o Gemini Robotics ER, que são capazes de controlar diretamente robôs em tempo real, respondendo a comandos verbais, enxergando o ambiente, ajustando suas ações de maneira autônoma. Nos testes, os robôs dobraram papel, fizeram origami, guardaram objetos, organizaram o ambiente, tudo com base em linguagem natural. A revista Nature Machine Intelligence diz que os pesquisadores da Columbia University desenvolveram um sistema que permite que os robôs criem modelos tridimensionais dos seus próprios corpos usando uma câmera comum. Ou seja, eles conseguem perceber se uma parte do corpo está fora do lugar, corrigir a movimentação sem ajuda humana, no que eles estão chamando de consciência cinemática. A Hugging Face, que é uma plataforma conhecida por hospedar modelos de IA de código aberto, agora quer entrar no mercado de hardware e, segundo a revista Fortune, a empresa comprou a startup francesa Pollen Robotics, responsável pelo robô Richie-2. A Hugging Face quer tornar o hardware também aberto, permitindo que qualquer pessoa imprima parte desse robô com uma impressora 3D, e a ideia é tornar a robótica mais segura, auditável e acessível. Todo esse movimento está sendo acompanhado de perto pelos investidores. A Bloomberg contou que só em 2024 o setor de robótica recebeu mais de 6 bilhões de dólares em investimento. A Figure AI já está chegando a um valor de mercado de 40 bilhões. E várias gigantes como a Tesla, Meta, Apple também estão desenvolvendo seus robôs humanoides. E parte da resposta da China a essa disputa comercial com os Estados Unidos está vindo em forma de robôs. O New York Times falou que a China já tem mais robôs industriais por trabalhador do que os Estados Unidos, a Alemanha ou o Japão, e só perde para a Coreia do Sul e para Singapura. As políticas públicas na China são de investimentos bilionários e eles estão criando uma nova forma de competitividade que é baseada em automação industrial. E uma outra fronteira da robótica que começa a ganhar forma é uma apontada pela revista Forward Future, que publicou um artigo sobre a ascensão da robótica biohíbrida. São máquinas feitas com células vivas, músculos reais, até pele humana cultivada em laboratório. Esses xenobots, que são feitos com células de sapo, são capazes até de se reproduzir. Eles têm sensores feitos com antenas de insetos e esses robôs com essa pele viva conseguem expressar emoções, até cicatrizar ferimentos. É a fusão da biologia e tecnologia que parece coisa de ficção científica, né? Como eu falei lá no resumido.cc, eu vou botar vários vídeos. Tem robô andando de bicicleta, tem um robô que correu a maratona de Boston, uma série de robôs, né? Acho que só um completou, se eu não me engano. Tem um robô que a NVIDIA apresentou na convenção deles, o robô que sangra. Tem vários vídeos muito bons. Eu fiquei aqui demorando para fazer esse bloco, resolver falar disso no episódio, justamente porque
tem muita imagem pra ver. Mas enfim, ouvindo isso tudo, talvez gere curiosidade de assistir, então confere lá no resumido.cc. Os robôs estão chegando. Será que a gente vai permanecer humans after all, como dizia o Daft Punk? Humanos, apesar de tudo? Eu espero que sim. Hora de relaxar com as dicas de ver, ler e ouvir. As IAs já afetam o nosso dia a dia de maneira profunda, muitas vezes sem que a gente nem saiba ou perceba. E foi um pouco por isso que a gente decidiu criar esse podcast aqui, o Sabiá. Os amigos do Brazilian Institute of Data Science, sediado na Unicamp, lançaram seu primeiro podcast. Se chama O Sabiá. A cada episódio eles vão explicar um aspecto da inteligência artificial. E aí, no meio desse ruído todo sobre o que é inteligência artificial, eles acertaram no tom. É bem embasado, é técnico, não tem muito deslumbre. É um podcast quinzenal, tá começando agora. Eles publicaram o primeiro episódio da semana passada. Cada roteiro é feito por pesquisadores da área. A apresentação é feita pelos estudantes da universidade. Se você quiser ter uma visão mais técnica sobre o impacto da inteligência artificial, esse podcast vale a pena. We're in a war. You wanna fight? Or you wanna win? Já chegamos ao meio da segunda temporada de Andor, mais uma série da Star Wars, está sendo exibida no Disney+. Só que essa é boa, né? Ao contrário de vários tiros na água aí que a Disney vai dando com as séries de Star Wars, Andor não é feito para criança. Tem muito mais discussão sobre os bastidores, as disputas políticas, como o Império foi se formando, do que a ação propriamente dita. Eu gostei muito da primeira temporada, a segunda temporada tá sensacional. Então se você tá aí carente de Guerra nas Estrelas, de Star Wars, cai dentro que tá muito bom. Tem uma diferença grande entre piranha e piranhas. Piranha é um peixe carnívoro que circula pelos rios da América do Sul, bicho brabo, de dente afiado, uma agressividade que já rendeu mitos, filmes. E o Piranhas, ou melhor, Los Piranhas, é um grupo colombiano em atividade já há mais de 20 anos, que faz uma mistura sanguinária de surf music, cumbia, champeta, afrobeat, com um pezinho na psicodelia, que é do jeito que eu gosto. Eles acabaram de lançar o seu quinto álbum, Una Oportunidad Más de Triunfar en la Vida. Gostou de uma oportunidade aí? Cheio de groove tropical. Pode mergulhar tranquilo que essas piranhas não mordem. Nesse episódio, você ficou sabendo que bots de IA estão conversando com pessoas sem revelar que são robôs, que o ChatGPT está programado para concordar com quase tudo que o usuário diz, que empresas de cartões de crédito querem que a IA faça compras automaticamente, que os robôs humanoides já estão sendo testados em casa e no trabalho e muito mais. O Resumido é produzido e apresentado por mim, Bruno Natal. O roteiro é escrito por mim e pelo Agenor Neto, com a colaboração do Carlos Calbuque Albuquerque. O Cauê Marques coedita o roteiro, a newsletter do Futuro Explicado e as redes sociais, que contam com animações do Peri Selmanman e design do Felipe Araújo. A edição e mixagem é feita pelo Hugo Rocha, a foto da capa é do Jorge Bispo e o tema original foi composto pelo Gustavo Silveira. Eu sou o Bruno Natal, obrigado pela audiência e semana que vem tem mais Resumido. Resumido.